E agora eu quero saber se tem alguns medos que você ainda enfrenta, ou já enfrentou, e hoje você olha eles de cima, assim. Cara, sempre tem, né? Esse final de semana eu participei de uma competição, né? Eu lutei, eu sou americano de jiu-jitsu. E aí, eu... Você sempre se questiona... A gente ser humano, assim, a gente é campeão em se sabotar. E aí Total. eu vou criar um storytelling aqui antes de eu responder. O mais importante é você se conhecer e você investir em se conhecer. Na live, e aí você vai descobrir de onde vêm os seus medos. Por que eu tenho medo da exposição? Por que eu não sei lidar com dinheiro? Porque quando eu tenho dinheiro eu gasto. Eu tenho dinheiro, eu não sei ter dinheiro. É muito emocional, é 100% emocional isso. Total. Eu não sei dar dinheiro. E existe isso no esporte também. Tem gente que não sabe vencer. Uhum. O árbitro levanta a mão, porque o cara ganhou, ele olha pra baixo. Olha. Ele não olha, tipo, pô, venci, respeita o oponente, ele cumprimenta ele e sai. Então, é muito emocional. Na live a gente falou sobre isso. E eu até citei o livro, eu falei do livro do Poder da Ação, que foi um livro que mudou a minha vida. Eu já indiquei ele para várias pessoas, já dei ele de presente para várias pessoas, porque eu sei o benefício que esse livro teve na minha vida. E a partir desse livro eu fiz uma imersão, né? Esse livro é do Paulo Vieira, é um autor famoso brasileiro. E aí eu fiz uma imersão dele, que eles chamam de método CIS, é uma imersão de 3 dias. E, cara, depois que eu saí disso, lá eu consegui descobrir vários bloqueios que eu tinha e de onde eles vieram. E os medos, Rubão, eles acompanham a gente a vida inteira. A diferença é que você consegue olhar para eles de frente e encarar. Uhum. Porque quando você não se conhece, você não sabe de onde são os seus medos, não sabe quais são as origens daqueles medos, daqueles sentimentos, você fica de costas para eles, você foge deles. Sim. E a diferença depois que você se conhece é que você vira de frente, olha e fala assim, eu sei que eu tenho medo disso. E eu sei quais são as minhas fortalezas. E aí você começa a ir atacar nas áreas que você tem mais dificuldade, e as áreas que você não tem tanta dificuldade, elas vão rodar no automático. Então, por que eu voltei lá para falar disso? Porque toda competição, você cria vários bloqueios. Você pode estar o máximo treinado que você puder. Você vai querer chegar lá, você vai tem até um conteúdo que eu consumo que voltado para o jiu-jitsu, né, que se chama Mente Blindada, é um podcast, e ele cita esse sentimento, essa voz, como o passageiro obscuro. Ele fala, você tem que tomar cuidado com o passageiro obscuro. Porque muitas vezes você vai tomar uma decisão, vem aquela vozinha e fala para você. E o medo, ele é um bom sinal, né? Aqui vou criar um corte. Boa. O medo é um bom sinal. Se você tem medo, é porque você está indo na direção certa. Quem não tem medo é porque não está se arriscando. E tudo que você faz de grandioso na sua vida está depois do medo. Está além do medo. Ninguém conquistou nada grande ou fez nada significativo sem ter tido medo em alguns steps antes. Então, se você tem medo, não se prenda a isso. Saiba que você está na direção certa. Perfeito. Não, vou assistir esse corte várias vezes. Legal. Meu, acho que esse autor que você falou desse livro leu isso aqui também, porque fala disso também, de você enfrentar o medo, ver como uma cobra, ele usa essa analogia, de não fugir da cobra, você dominar a cobra ou domá-la, né? A gente tem que conviver com medo, também é um termômetro às vezes. E como eu falei, eu tinha medo de me comunicar, de me expressar. Hoje eu tenho um canal, cara. Comecei um canal há 2 anos com o Lucas falando, né? E a gente está expondo aqui um dos medos que eu tenho que me vencer. E é um inimigo nosso também, né? Nossa carne limita contra o espírito. E é uma guerra constante que faz a gente crescer, né? Eu também ouvi não vou lembrar o nome dele, até hoje eu gravei essa frase, né? Que o conflito é a matéria-prima do crescimento. Então tem que ter conflito, tem que ter alguém, o seu nêmesis, né? O seu inimigo desde sempre para crescer. E que vai te ajudar a te colocar em lugares altos, né? Depois eu vejo como se fosse um cenário, acende as luzes, beleza, terminou a encenação e o inimigo era só um personagem que Deus colocou, ó. Tá de parabéns. Venceu. E acho que o próprio Deus coloca esses inimigos para tirar o melhor da gente, para podar, fazer a gente crescer. Para mim, galera, esse podcast aqui para mim é uma vitória. Mais um medo que eu venci aqui, mais um inimigo, e hoje eu tô maior do que ele. O livro fala disso também. Se você tem um tamanho 5 e encontra um problema tamanho 8,
Você vai achar que não consegue. Só que como você cresce para ter o tamanho 8, né? Esse que é o desafio. Você vai crescendo, vai andando com gente. Até eu gravei essa frase que você falou, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Eu vi até um vídeo, o cara fazendo com aquele marcador de tempo, compasso mecânico. Sei. Ele fez uma tábua, colocou 5 metrônomos com umas latinhas embaixo. Certo. E cada um soltava num tempo. E depois todo mundo junto, assim, ó. E ele falou, e a frase Se era ajustaram. essa. Eles se ajustaram. Você é a média das pessoas que você convive.